Hoje tem Fluminense e São Paulo no Maracanã. Tudo que você precisa saber sobre essa partida você vai encontrar aqui nesse vídeo de pré-jogo. Acabei de chegar do Maracanã. É até estranho, são 3h30 da manhã, eu cheguei do Maracanã e hoje tem Maracanã. Bizarro, mas enfim. Vamos embora, roda a vinheta do Giro de Notícias. A vinheta do pré-jogo, né? Giro de Notícias. Olha só, eu tô com sono. Vamos lá, pré-jogo de Fluminense e São Paulo. Hoje, às 9h30 da noite, acontece Fluminense e São Paulo no Maracanã. Esse jogo, a gente tá na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas este jogo, ele é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque foi adiado por conta da final da Copa Libertadores da América, ao qual saímos campeões e somos campeões da América. Dito isso, 9h30 da noite, transmissão da Globo, transmissão do Premier, mas eu faço a narração ao vivo diretamente do Maracanã com os comentários de Vitor Lessa. Estaremos juntos na nossa transmissão, abrindo ali por volta das 8 horas da noite. 131 jogos é o que completa hoje Fluminense e São Paulo. Eles têm vantagem, tá? 47 vitórias, 53 derrotas, no nosso caso, 27 empates. Nos últimos tempos aí tá tudo muito equilibrado. Dos últimos 12 jogos, são 4 vitórias, 4 derrotas e 4 empates. Os últimos 3 jogos é uma vitória, uma derrota e um empate. Tentar quebrar esse estigma aí hoje. Tem vitória lá, vitória cá, derrota lá, empate, enfim, é uma loucura. Vamos ver se a gente consegue quebrar esse estigma hoje. Cara, esse jogo vale algumas coisas, tá? O primeiro deles, assim, que eu acabei não mencionando, eu fiz um vídeo nessa terça-feira, que é bem legal de você ir lá ver, do que ainda está em jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2023. Vale lá você dar uma olhada. Eu não falei tanto desse Fluminense e São Paulo, mas uma coisa interessante que está válido nesse Fluminense e São Paulo é o cinturão do futebol brasileiro. Explicando bem rapidamente, uns malucos pegaram a primeira partida oficial do futebol brasileiro, eles só contam partidas por competição, não contam amistosos, e pegaram lá e sei lá qual foi a primeira partida oficial do futebol brasileiro. Tipo, vamos imaginar que fosse Fluminense e Flamengo. E aí o Fluminense ganhou do Flamengo lá no Campeonato Carioca de 1902. Aí ganhou, o Fluminense tem o cinturão do futebol brasileiro, como se fosse luta de boxe. E aí o Fluminense enfrenta o Vasco, o Fluminense ganhou, o Fluminense continua com o cinturão. Aí enfrentou o Botafogo, perdeu, o Botafogo agora é dono do cinturão. E eles foram fazendo isso de 1900 e bolinha até hoje. E aí só vale os jogos por competições oficiais, tem ali uma regrinha, por exemplo, assim como no boxe, se o time que tem o cinturão empatar o jogo, o cinturão é dele, tem uma série de regrinhas, mas é maluco, tipo, cinturão do futebol brasileiro. E o cinturão está com o São Paulo. E aí, ou seja, o Fluminense é o desafiante que, se ganhar o São Paulo, será dono do cinturão do futebol brasileiro. É uma parada bem legal, procura aí pra você ver que tem várias matérias sobre essa maluquice aí que uma galera fez. Dito isso, falando na real mesmo, é um jogo com cara de festa, né? A estreia de Pet, o Fluminense hoje vai estrear o Pet do título da Libertadores, né, que vai ser colado aqui. Eu até já pedi uma camisa já com isso, mas ainda não chegou. Vai ser o jogo da entrega das faixas do título, é o primeiro jogo que o Fluminense é mandante, né, no Maracanã, depois do título da Libertadores. Vai ter troféu ali na beira do campo, a taça vai estar por lá, o estádio praticamente lotado. E um jogo que, pra ser jogo de festa, né, tem que ter esse contexto também, que é um jogo de pouca importância pros dois lados. O São Paulo não tá desesperado no Campeonato Brasileiro, tem um ponto a menos do que a gente tem 47, eles têm 46, nenhum dos dois está ali com risco de ser rebaixado mesmo, e nenhum dos dois precisa correr atrás de vaga na Libertadores. Então, assim, todo um contexto de um jogo... Pro Diniz, não, né? E aí fica até a minha dúvida, assim, se vai refletir em alguma coisa o fato do Diniz sofrer provavelmente o seu maior golpe em 2023 inteiro nessa terça-feira, tomando 1-0 da Argentina. Por isso que eu cheguei do Maracanã, né? Eu tava no Brasil e Argentina. Foi o maior golpe, acho que, do Diniz no ano, considerando que você pegar eliminações, né, do Fluminense. Teve só aquela pro Flamengo na Copa do Brasil, mas foi um pouco menor ali dentro do que o Diniz normalmente apanha no futebol brasileiro. Será que isso vai refletir em alguma coisa? Vai ter jogador querendo jogar pra ele? Enfim, não sei. Fato é que tanto o Fluminense quanto o São Paulo tem muitos desfalques pra esse jogo. Mas a gente fala disso agora no Bola em Campo. Vamos lá, cara. Vou botar as escalações aí na tela, mas só pra vocês terem uma noçãozinha rápida, tá? Aquela noçãozinha rápida. Eu vou listar aqui
só os desfalques de cada time, ok? Vamos lá. No Fluminense, a gente tem o desfalque de John Kennedy, de Nino, não vou nem considerar aqui Manuel, Jorge e tal, não. André, Arias, são os 4, e talvez Felipe Melo, mas Felipe Melo pode ser que jogue. Então assim, 4 jogadores, 3 deles muito titulares do Fluminense, né? Arias, Nino e André. No São Paulo a situação é maluquice, pô. O São Paulo tem. Não tá nem por posição não, tá? Tá só pela ordem que eu vou escrevendo. Wellington Rato, Michel Araújo, Rames Rodrigues, Arboleda, Lucas Moura, Ferrarese, Rodrigo Nestor, Caleri, Galopo, Marcos Paulo, Caio Paulista e Igor Vinícius. Deve estar faltando até um aqui nessa lista aqui que eu não devo ter colocado. Porque são 13 desfalques no São Paulo. E o pior é que a maioria desses desfalques aqui você conhece, né? Tipo, Wellington Rato, Michel Araújo e Caio Paulista, inclusive, estão emprestados pelo Fluminense, por isso não estão podendo jogar hoje. Rames Rodrigues, Arboleda, Ferrarese, são 3 jogadores que estão com a seleção e, enfim, não vão chegar a tempo. Lucas Moura, Caleri, é muito jogador que o Dorival tem, não vai ter à disposição. Tá aí as escalações prováveis, eu coloquei o Felipe Melo no Fluminense, porque eu acho provável que o Felipe Melo jogue se ele não jogar o David Braz. Fábio, Samuel Xavier, Marlon substituindo o Nino, Felipe Melo e Marcelo. Alexander e Martinelli, na teoria o Alexander substituindo o André, Paulo Henrique de Chagas Lima, o Ganso, Keno, Cano e o Lima substituindo o John Arias. Não sei se é assim que o Fluminense vai se armar, não sei se o Martinelli vai dar um passinho pra frente aqui e vamos ter um 4-1-4-1, não sei se o Keno e o Lima vão chegar como... O Keno vai pintar aqui como segundo atacante e a gente vai ver um 4-4-2 mais clássico, não sei, tá? Se tivesse que apostar, apostaria nesse 4-2-3-1 aqui mesmo que eu montei, e ele vai tentar abrir o Lima e o Keno, mas provavelmente agrupando Lima e Keno, são 2 jogadores de mobilidade, tentando agrupar eles de um lado só. Já o São Paulo tem a escalação provável com Rafael, goleiro, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Wellington na lateral esquerda. E aqui no meio, eu não sei se o desenho é esse não, tá? O São Paulo também tá uma bagunça assim, nesse ponto, com esse monte de desfalques. Mas seria Pablo Maia, Alisson, Juan, David, Luciano e Erisson. O Juan é um cara que avança bastante, o Alisson era ponta, né, também. Você tem o Luciano que pode cair por dentro, o David ele chegou a jogar de centroavante no... Agora não lembro se foi no Vitória, no Fortaleza ou no Cruzeiro. Ele chegou um tempo, eu considerava o David centroavante. E tem o Erisson, que apesar de ser centroavante, abre bastante. Vamos ver como é que o Dorival Júnior vai organizar essa equipe dentro da partida. Fato é que o Fluminense vem de uma sequência ruim, Fernando Diniz vem de uma sequência ruim de resultados, excetuando a final da Libertadores. Sempre bom destacar isso, né? Ah, pô, Gabriel, a sequência é ruim, mas o nosso principal jogo do ano foi vencido, né? Isso é um fato, a gente não pode falar um, né, sem falar o outro. Mas é complicado quando você olha que o Fernando Diniz perdeu os últimos 2 jogos pela seleção, pelo Fluminense empatou 2 jogos que até tiveram um sabor bom ali, né, de Flamengo Internacional, mas no Brasileirão a sequência, o Fluminense não vence pelo Brasileirão desde o jogo contra o Goiás, foi o 5º jogo, tem 2 derrotas e 2 empates depois disso, e para buscar outra vitória do Fluminense no Brasileirão, você vai ter que voltar lá contra o Cruzeiro no dia 20 de setembro. Então assim, são 2 meses que o Fluminense tem uma vitória no Brasileirão. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos que o Fluminense só venceu 1 no Brasileirão. Então, querendo ou não, a gente precisa falar sobre isso, de que o cenário do Fluminense e do Fernando Diniz nesse momento, pensando em Brasileirão, pensando em sequência de trabalho, em sequência de resultado, ele não é muito bom. E o Fluminense precisa, como eu falei no vídeo de ontem, se organizar e entregar uma pauta positiva para si mesmo para a questão do Mundial. Em relação ao São Paulo vem de uma sequência boa agora, né? Depois do título da Copa do Brasil. Teve ali, de certa forma, uma oscilaçãozinha ali com a derrota pro Goiás, principalmente, tá? Aquela sequência de o 5-0 que tomou pro Palmeiras. Mas assim, a sequência atual é ótima, são 2 vitórias, 2 empates em sequência. É um time que toma pouquíssimos gols, né? Nos últimos 3 jogos, por exemplo, São Paulo não levou gols. Venceu 2 por 1-0, empatou 1 por 0-0. Antes disso, empatou 1-1 só com o Atlético Paranaense. É porque o 5-0 do Palmeiras destoa muito disso, né? Aqueles 5 gols pro Palmeiras. Mas o São Paulo é um time que normalmente, por exemplo, do jogo contra o Vasco pra cá, o São Paulo só tomou 7 gols. 8 gols. Sendo que 5 foram num jogo só pro Palmeiras. Então, pô, são 7, 8 jogos, 8 gols sofridos, mas em um tomou 5.
Então, é uma defesa que, pô, vai lá, parece ser boa, né? Se desorganizou num jogo, mas em 7 partidas tomou 3 gols só, enfim. Mas vamos ver como é que vai ser esse jogo. Me preocupa a bola aérea do Fluminense, né? Tem sido uma preocupação já há um bom tempo. Mas, pelo menos do meio pra frente, o time parece estar um pouquinho mais organizado com o que tem para poder jogar. Arbitragem da partida será feita pelo senhor André Luiz Schettino, de Minas Gerais. O André Luiz Schettino, ele só apitou um jogo do Fluminense até hoje, que foi Fluminense Fortaleza, gol do Diogo Barbosa lá em Volta Redonda. Não me lembro de grandíssimos problemas na condução da partida por parte dele, não. Ele até tem uma confusão lá num jogo do Campeonato Mineiro, mas aí é por erro na súmula, enfim, é outra história. Vamos ver, né? Tomara que seja uma boa arbitragem do André Luiz Schettino. É isso então, tá? A partir por volta de 8 horas, a gente tá ao vivo aqui já no Raiz Tricolor e lá no canal do Lessa, e eu conto com a tua audiência. Tamo junto, até a próxima. Valeu!